tudo bem? Livro didático, página 84. Nós vamos estudar em ciências sobre a água, a parte molhada do nosso planeta. Isso mesmo. Observa a imagem aí no seu livro, turminha. Veja só, são duas cenas diferentes. Uma mostra um lugar cheio de vida, colorido, parece bem alegre. E o outro é um lugar bem diferente, mostra morte, tristeza. Não parece um lugar que a gente quer estar, né? O que vocês acham que pode ter causado a diferença de um lugar para o outro, turminha? Vocês perceberam? É a água, exatamente. A água trazida pela chuva, da evaporação dos rios e dos mares, ela faz com que toda essa natureza tenha muita vida, a vida das plantas e também dos animais que dependem muito da água. Olha lá na página 85, nós vamos ver a importância da água. Só há vida onde existe água. E todos os seres vivos, as pessoas, os animais, as plantas, precisam de água para viver. Em outros planetas que não existem água, como por exemplo Marte e Mercúrio, não há água. Por isso não há vida. A água é fundamental para a vida. Na atividade 1, você vai observar as imagens e pintar aquela em que a água está sendo usada pelo ser humano, tá bom? São 3 quadrinhos, observa bem direitinho como a água está sendo usada e aqui indicar o uso humano da água, você vai pintar. E nós vamos estudar, turminha, uma coisa muito legal, que são os 3 estados físicos da água. Sabia que a água pode ser encontrada de formas diferentes? É verdade. De acordo com a temperatura da água, ela pode mudar como a gente enxerga ela. A gente pode dizer assim, o formato dela, tá bom? Então, se ela estiver muito fria, a água se congela e vira gelo. Ai, bem gelado. E ela fica, ó. Deixa eu bater aqui para vocês ouvirem. Ela fica dura. Durinha. E ela também acaba, quando a gente usa em algum lugar que tá mais quente, o gelo, ele pega o calor daquele lugar. Por isso que quando a gente quer refrescar um suquinho e põe um gelo ou uma água geladinha, o gelo faz com que o gelo tire o calor, então refresca. A água dura é o gelo, é quando a temperatura da água ficou bem baixa. Por isso que na geladeira, no freezer, no congelador, a água, na geladeira não, no freezer ou no congelador, a água fica assim dura, porque a temperatura lá é muito baixa. O estado da água que nós mais conhecemos, turminha, é o estado líquido, como a gente encontra na torneira, nos rios, na praia. É a água que está em temperatura ambiente. Também se a gente estivesse num ambiente mais frio, possivelmente muito frio, possivelmente a água congelaria, como em locais em que cai neve e os lagos congelam, porque a temperatura ambiente foi muito baixa. Mas uma temperatura ambiente como aqui no Brasil, no nosso país, por exemplo, a água se mantém líquida na temperatura ambiente, certo? E por último, turminha, quando a água está muito quente, então são 3, depende da temperatura. Muito fria, gelo e dura. Muito quente, está a água em temperatura ambiente, ela fica líquida. E a gente pode dizer que ela é molinha não, né? Mas ela fica assim, soltinha. E um outro estado da água que a gente pode conhecer
É o gasoso. Você já viu esse, já conhece, pode ser que você não saiba pelo nome. Olha só. O estado gasoso é quando a água alcançou uma temperatura muito alta. Então, no fogo, quando a mamãe está cozinhando, está preparando o alimento e a água atinge uma temperatura bem alta, ela vira vapor. É a água em estado gasoso, como se fosse essa fumacinha que a gente enxerga. Quando a gente vai preparar um chazinho gostoso, a gente esquenta bem a água e esse vaporzinho que a gente vê é a água em estado gasoso. Então vamos relembrar para terminar? Água, temperatura muito fria, água dura. Temperatura ambiente, água líquida, e temperatura muito alta, água em vapor. Você vai completar a atividade da página 86, ligando a forma da água aos seus usos. A forma líquida, sólida e gasosa, tá bom?